Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. O professor Edmundo Medeiros comentando a proposta de emenda à Constituição que foi apresentada recentemente, que simplifica o sistema tributário nacional. O economista Roberto Luiz Troster falando sobre o recuo do PIB brasileiro no primeiro trimestre do ano, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o economista Antônio Lanzana. Fique conosco! Enquanto avançam os importantes debates relacionados à reforma da Previdência, um outro debate paralelo, igualmente importante e que diz respeito à reforma tributária, também caminha no Congresso Nacional. No final do mês de maio, a Câmara dos Deputados aprovou, na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que vem sendo relatado pelo deputado Baleia Rossi e que tem base numa proposta técnica elaborada pelo economista Bernard App. Propõe-se, na proposta do deputado Baleia Rossi, a unificação de 5 tributos, que são tributos recolhidos por empresas de todos os níveis e portes. Seriam unificados no que se pretende chamar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, os seguintes tributos: o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte e Comunicações, o ISS, o Imposto sobre Serviços, e as contribuições à COFINS e ao PIS. Vejam que temos nessa configuração a unificação de 3 tributos de competência federal, um tributo de competência estadual, que é o ICMS, e finalmente um tributo de competência municipal. Do ponto de vista de simplificação, haveria sem dúvida uma maior redução de complexidade de todo o sistema, na medida em que contribuintes de todos os portes passariam a recolher de uma única vez, em uma única guia, o que hoje é feito por meio de 5 guias e por meio do cumprimento de diversas obrigações acessórias. Essas obrigações hoje são divididas em 3 níveis de governo. Isso seria então concentrado e a repartição desta receita seria feita sob a tutela de um comitê que teria representantes dos governos federal, estadual e municipal. Portanto, esse debate, nas próximas semanas, ingressará na Comissão Especial de Tributação da Câmara dos Deputados, deve contar com o acompanhamento atento de todos os microempresários, de todos os proprietários de pequenas empresas e que, evidentemente, poderão ser impactados por essas mudanças. É evidente que, nesta fase embrionária, muitas modificações propostas sequer poderão chegar ao seu desfecho, a uma conclusão. No entanto, volto a ressaltar, é possível, como nós já tivemos experiências verificadas, inclusive no âmbito do Simples Nacional, que essas modificações venham a resultar em elevação de carga tributária, algo que, evidentemente, é impensável, levando-se em consideração o atual nível de tributação que nós temos no Brasil, em especial para micro e pequenas empresas. Com exposições permanentes, o Catavento Cultural e Educacional é um museu interativo com 5.000 metros quadrados, divididos em 4 instalações: Universo, Vida, Engenho e Sociedade. Em cada um dos ambientes, o visitante tem a possibilidade de interagir com o tema, seja com jogos eletrônicos, filmes em 3D ou exposições. Lá o visitante pode tocar um meteorito de verdade, encontrar Gandhi em uma escalada, conhecer o corpo humano por dentro ou entender como funciona um gerador de energia.
São muitas atrações interessantes, tanto para adultos como para crianças. O Catavento Cultural fica localizado na Avenida Mercúrio, ao lado do Parque Dom Pedro II. Não deixe de conhecer. Olá, o PIBinho. Comparando o PIB deste último primeiro trimestre com o último trimestre do ano passado, você teve uma pequena queda. E comparando o PIB desse primeiro trimestre com o primeiro trimestre do ano passado, você teve uma pequena alta. Em todo caso, é um PIBinho. Normalmente, após uma recessão, você tem um fenômeno chamado overshooting, que a economia cresce mais do que o potencial. Quer dizer, deveríamos estar crescendo a 3%, e estamos crescendo a 1%, as projeções sempre esse ano. E por quê? Nesse primeiro trimestre você tem um fato conjuntural que foi Brumadinho. Com a quebra da barragem, você teve uma queda grande na mineração e isso afetou o PIB. Agora, você tem, a pergunta que todo mundo faz, é um problema de demanda ou é um problema de oferta? É um problema dos dois. Você tem pouca demanda e você tem pouca oferta e o desemprego até aumentou nesse primeiro trimestre. O ponto fraco está no crédito. Você não tem uma política de crédito no Brasil. Então o que acontece? Tanto para financiar comum, consumo a taxas razoáveis, como para financiar capital de giro. As empresas compram insumos e vendem produtos. Se não tem crédito, não conseguem fazer isso. E hoje esse aperto de crédito tão caro faz com que inadimplência, cidadãos com anotações de atraso, empresas com anotações de atraso estejam em recordes históricos. Dá para mudar? Dá. A reforma da Previdência vai ajudar um pouco? Vai, mas um pouquinho. A economia é mais do que apenas a Previdência. E há uma série de outras reformas, em especial a do crédito, a do câmbio, que tem que ser olhadas com atenção. O Brasil tem potencial e pode parar de ter PIBinhos e começar a ter PIBs de acordo com o potencial do país. É isso. Estamos próximos do inverno, que começa em 21 de junho. Portanto, prepare seus casacos e blusas de frio. Fique por dentro de algumas curiosidades da estação mais fria do ano. A Rússia costuma bater todos os recordes em temperaturas negativas. O inverno na região chega a ser tão rigoroso que bate os 60 graus negativos em regiões mais altas e isoladas. A Antártida também é uma área gelada do globo. É dela o recorde de temperatura mais baixa registrada nos últimos tempos, 89 graus Celsius negativos. No Brasil, as temperaturas mais baixas são registradas no estado de Santa Catarina. A região já chegou a marcar 17 graus abaixo de zero. Essa, você sabia? Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Antônio Lanzana. Ele é economista, mestre e doutor da USP. É um prazer tê-lo conosco. Orgulho, o prazer é todo meu, é sempre uma satisfação estar aqui discutindo com você os rumos da economia brasileira, das empresas dentro do Brasil. O senhor tem feito uma série de palestras, cada vez mais importantes, sobre a economia. Qual a sua visão do presente momento da economia? E depois eu vou te perguntar, óbvio, para onde nós estamos indo. Mas primeiro, então, qual é o momento atual? Vamos começar com fazer um retrospecto rápido e para chegar nos dias de hoje, né? Por favor. Eu acho que houve, assim, na economia um certo exagero de expectativas com a eleição do atual presidente. Sim. Se imaginava que a implantação de um programa liberal ocorreria de forma muito rápida, e o que se observou, em função até da dificuldade de coordenação política do governo, que o processo de mudança não ia ocorrer tão rápido. O que isso gerou no ambiente econômico? Eu acho que a principal consequência dessa evidência é uma revisão de todas as expectativas de crescimento e, infelizmente, para baixo.
Se a gente olhar a pesquisa Focus, por exemplo, ela começou o ano ali que o país ia crescer 2,5%, 2,7%, e hoje nós já estamos em 1,1%, provavelmente indo para baixo também. Então eu acho que nós estamos num quadro onde eu gosto da proposta da equipe econômica, só acho que a dificuldade de implementação é bastante grande. E os agentes econômicos estão percebendo isso, estão percebendo a dificuldade de se aprovar a reforma da Previdência, e isso levou a um compasso de espera, tanto de empresários investindo, quanto de consumidores gastando parcela da sua renda. Ou seja, há um excesso de cautela justificado pelo cenário de baixa eficiência, eu diria, muita demora na evolução das reformas. Bom, esse é o quadro atual. Sim. Nós temos aí as projeções e previsões da área política do governo, externada pelo presidente Maia, presidente do Congresso Nacional, que em 90 dias, ou até 90 dias, deverá haver aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Depois o Senado possivelmente irá acompanhar ou fazer algumas poucas alterações nessa emenda. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu acho que há vários aspectos nas colocações que você fez, Coelho. Eu acho que o primeiro, eu também concordo que a reforma da Previdência vai sair. Eu acho que isso é muito, muito provável. A questão central é qual é a reforma que vai ser aprovada. Sem dúvida. Esse eu acho que é um primeiro ponto. E se a reforma não for muito desidratada no Congresso, eu acho que nós temos o início de um cenário mais favorável. Por que eu digo um início? A reforma previdenciária é uma condição necessária, mas não suficiente para botar o país na rota de um crescimento sustentado. Sem dúvida. E a gente fazer voo de galinha também não resolve nada, né? Claro. Nós temos que ter um processo onde a reforma da Previdência é um primeiro passo, a reforma tributária, a simplificação tributária vai ter que acompanhar essa reforma, as medidas de simplificação, desburocratização vão ter que ser colocadas em prática e nós vamos ter um trunfo importante que são os investimentos em infraestrutura, que eles têm que acompanhar esse bloco inteiro. O que nos permite concluir nessa análise onde a reforma da tributária é um passo, a reforma da Previdência é um passo e as demais vêm depois. O que nós temos que olhar isso no âmbito das empresas? Como nós ainda vamos ter algum tempo para a reforma da Previdência e depois nós vamos ter que complementar com outras medidas, eu não acredito que a economia vá se recuperar esse ano. Eu acho que nós vamos ter mais um ano de economia perdida. As previsões estão vindo de 1% para baixo já, ou seja, pior que os 2 anos anteriores. Então isso é um dado que, a curto prazo, eu não teria uma expectativa de retomada de crescimento, retomada de emprego, eu não tenho essa expectativa. Agora, quando a gente olha um pouco mais para frente, eu acho que nós estamos corrigindo no Brasil um erro gravíssimo de governos anteriores. O que para mim é um erro muito grande? É o massacre que foi feito com o setor privado. Se nós olharmos de 2000 para cá, os gastos do governo subiram 150% em termos reais, o PIB cresceu 48%. O que significa isso? Mais governo, menos setor privado, a relação é simples. Claro. Então, eu acho que essa correção é um dado importante, não para a gente esperar grandes resultados em 2019, mas talvez 2020, 2021, se essa complementação da reforma da Previdência for efetivamente concretizada, a gente começar a entrar num ritmo de crescimento mais sustentado. Vamos fatiar um pouco esse cenário. Vamos lá. Sem dúvida nenhuma, é uma análise muito sólida, muito pé no chão, muito realista, que hoje podemos dizer que as pessoas estão otimistas com cautela. Sim. Eu não diria que elas estão pessimistas, elas estão no aguardo. Elas estão dizendo, vamos ver o que vai acontecer, como vai acontecer. Quando se fala da reforma tributária, que é importantíssima, que acompanhe, desde que ela seja, que reforma tributária, desburocratizante,
redutor da carga tributária. Ou seja, se eu tivesse reduzido uma frase, eu acho que o grande desafio, e eu queria a sua opinião, é dar ao Parque Fabril Industrial Brasileiro uma coisa chamada igualdade de condição competitiva. Como é que o senhor vê isso? Então, vamos por partes. Eu acho que qualquer sistema, qualquer economia, igualdade de condição competitiva é pré-requisito para qualquer processo de abertura, de inserção internacional, você tem que tratar. Uma das distorções graves, entre algumas que nós temos, é a questão tributária. Sem dúvida. Se você olhar, por exemplo, o Brasil exporta imposto. É. O Brasil exporta imposto, não tem muito sentido. A carga tributária é desigualmente distribuída na sociedade. Agora, o que eu vejo que vai ser uma reforma da Previdência? No curto prazo, eu não vejo redução de carga tributária. Não que eu não desejasse. Claro. Todos nós desejaríamos, mas há um ponto mais importante, que é a solvência do país. Não adianta a gente reduzir carga tributária, não cortar o gasto público, nós vamos dar trombada na frente pelo endividamento excessivo do governo. Então, o que eu vejo, nós não vamos ter redução de carga tributária a curto prazo. A médio prazo, acho que é possível. Se a gente reduzir o tamanho do Estado, a gente consegue. Mas eu não olharia isso como 2019, 2020, 2021. Acho um processo mais longo do que isso. O conjunto muito grande de interesses conflitantes, eu acho que a reforma da tributária vai ter um ponto fundamental: simplificação. Simplificação que eu digo, essa hipótese de juntar a IPI com PIS, com COFINS, que são federais, com ICM, que é ICMS, que é estadual, com ISS, que é municipal, eu acho que essa é uma simplificação que vai avançar sem muito problema. Nós vamos mudar o ICMS da origem para o destino, acho já um pouco mais complicado, porque é um conflito de interesses muito forte. Então, eu vejo que a preocupação vai ser assim, vamos avançar no que der. Então, a reforma da tributária, para mim, no curto prazo, não reduz carga tributária, principal objetivo, simplificação. Acho que essa que é uma parte dessa tentativa de igualdade, de competitividade. Não esgota tudo. Por exemplo, nós temos encargos trabalhistas que a gente não consegue extrair da exportação. Outros países não têm esse tipo de problema, tá certo? Agora, na sua visão, haverá aumento de imposto nessa reforma tributária? Porque o setor privado não aguenta mais, não dá mais. Eu plenamente com você. Apesar de ter feito parte da vida na academia, eu sou um fã do setor privado, eu respeito demasiadamente a classe empresarial. Do que eu percebo de conversas com o pessoal da equipe econômica, com o material que eles divulgam, não é objetivo aumentar a carga tributária. E eu concordo plenamente com você, Cury. Nós estamos no limite do limite da carga tributária. Estamos. Nós temos, entre os emergentes, disparadamente a maior carga tributária do mundo. Se a gente olhar países emergentes bem posicionados, Coreia, Chile, carga tributária é 22%, 23% do PIB, nós estamos aí com quase 35%. Se abater a exportação. Porque se não abater a exportação, nós vamos para 42. 34 para o exportador. Para o mercado interno é bem maior. É bem maior do que isso. Estou falando a média do país, você tem toda a razão. Sim. Então, eu acho que nós temos muita coisa para fazer, né, Cury? Eu não sei se isso talvez possa até ter um bom sinal de que a gente tem condições de sair dessa armadilha de baixo crescimento que nós estamos vivendo hoje, tá? Agora, existe uma coisa que hoje eu acho que é a preocupação de toda a sociedade, que chama-se emprego, que chama-se o desalentado, que chama-se 30, 28 milhões de pessoas por baixo, porque esse número é maior. Qual a sua avaliação? Isso muda, não muda? Olha, como é que é o cenário? Vamos olhar um pouquinho. Eu tenho uma avaliação até bastante simples. Os problemas que nós temos hoje, depois eu vou tentar dar alguns números para justificar, os problemas que nós temos hoje são associados muito à falta de crescimento. Sim. Vou dar um número só para a gente focalizar esse tópico.
a chamada década perdida dos anos 80, o PIB brasileiro cresceu 1,6% ao ano. Todo mundo falou, a década perdida, a década perdida. Essa década, 2011 e 2020, ainda não encerramos, mas nós vamos ficar com crescimento entre 0,8 e 0,9 ao ano. Ou seja, o país não cresce, não tem emprego. Não tem emprego. O país não cresce, não tem mercadoria para o caminhoneiro transportar. Claro. O país não cresce, não aumenta a arrecadação tributária. O país não cresce, precisa contingenciar a verba da educação. Eu diria que o grande desafio, a grande preocupação nossa tem que ser retomada de crescimento econômico. Às vezes as pessoas comentam, retomar crescimento, precisa de programa social. Se você retoma o crescimento, há mais recursos para a área social. Claro. O crescimento resolve todos os problemas. Nós não teríamos... Eu me lembro muito bem, nenhuma apologia aí ao regime militar, mas eu me lembro muito bem quando o Brasil crescia quase 10% ao ano, chamado milagre aí, 68, 73, não havia problema nenhum. O país cresce, as empresas ficam mais rentáveis, contratam mais, remuneram melhor, vendem mais, investem mais. O desafio é, precisamos retomar o crescimento. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria o recado que você gostaria de dar para todos que participam conosco, nos assistindo. Olha, o senhor está otimista? Eu estou com um otimista cauteloso, como quase todos. Eu vejo assim, as propostas na área de economia são muito bem feitas. O que pode dificultar ou não uma nova direção é o cenário político. Eu diria que hoje a economia é extremamente dependente do cenário político. Eu queria agradecer muito a sua participação, o seu brilhantismo, dizer que, e aqui é uma torcida, eu espero que o presidente Maia consiga fazer as aprovações no Congresso, que o presidente Bolsonaro consiga governar, que o ministro Paulo Guedes consiga as aprovações e os outros ministros tenham sucesso, porque se eles tiverem sucesso, o Brasil terá sucesso. O senhor concorda com essa análise? Concordo plenamente e eu diria, se todos esses fatores se concretizarem, os trabalhadores, os empresários, os cidadãos comuns, todos vão agradecer. Nós agradecemos muito ao senhor Antônio Manzana pelo seu brilhantismo. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!